São Paulo, Tarcísio de Freitas, reitera que não vai renunciar ao cargo em abril e que apoia Flávio Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto. Os bastidores com Beatriz Manfredini. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que não vai renunciar ao cargo em abril deste ano para concorrer à eleição nacional. Em conversa com a imprensa nesta sexta-feira, ele voltou a se colocar como pré-candidato à reeleição por São Paulo e reafirmou apoio ao senador Flávio Bolsonaro à presidência. Sempre falei do meu respeito, da minha lealdade ao presidente Bolsonaro e dizia mais, o meu candidato é o Bolsonaro ou quem ele indicar. Ele indicou o Flávio. Então quem é? O meu nome, a partir de agora, é o Flávio Bolsonaro. Então, nada diferente do que eu falo desde 2023. O chefe do Executivo paulista confirmou nova data para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira que vem e negou esperar algum tipo de pressão na conversa. O presidente nunca me pressionou por nada. Nunca. Sempre foi, o nosso relacionamento sempre foi um relacionamento de amigo. Nunca foi de me pedir nada. A única coisa que ele me pediu foi para ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Então é uma pessoa que eu tenho uma profunda amizade, uma profunda admiração, um profundo respeito, uma relação excepcional. Não tem nada de pressão, não tem nada de... Até porque agora a gente vai trabalhar muito em prol aí do Flávio Bolsonaro, não vai ter problema nenhum com relação a isso. Tarcísio tem sido alvo de críticas de bolsonaristas e outros partidos da base aliada, como o PP, pelo que tem sido chamado de falta de apoio esperado. Sobre a troca recente de secretariado em que colocou o presidente do Republicanos em São Paulo, Roberto Carneiro, na Casa Civil, o governador admitiu decisão política. Nós tivemos agora essa substituição que é importante porque o Arthur é um cara técnico, fez um trabalho de estruturação técnica da Casa Civil, um trabalho de informação, um trabalho de reorganização administrativa, conduziu isso. E agora eu preciso de um perfil um pouco mais político para organizar já a jornada que vem. Então, por isso, o Roberto Carneiro vai me ajudar nisso. O Roberto Carneiro vai ser uma pessoa de confiança dentro do Palácio para tratar essas questões, para tratar com os partidos, para tratar com os prefeitos, para me ajudar nessa jornada. Sobre a possibilidade da saída de Gilberto Kassab, atual secretário de Relações Institucionais e presidente do PSD, Tarcísio reconheceu a importância do nome e disse que aguarda uma definição do próprio secretário. Já o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, sai em defesa do governador Tarcísio de Freitas. Acompanhe. Se eu pudesse escolher individualmente, e a minha escolha pessoal, nem é porque o Tarcísio é membro do Republicanos, não. É porque ele é competente, ele é mais ao centro, é mais equilibrado. Tem a dúvida que o meu candidato seria o Tarcísio Gomes de Freitas. Agora, quando você diz que a direita fecha com o Bolsonaro, na verdade, podemos dizer que, por enquanto, não está com o Flávio Bolsonaro, não está tudo certo ainda. O Caiado, governador de Goiás, tem dito que vai ser candidato. O Romeu Zema de Minas tem dito que vai ser candidato. O Ratinho está sinalizando que pode ser candidato. Eu acho que não está ainda fechado, pelo contrário, está dividido. O Republicano só joga mais dúvida nessa discussão. Vou chamar os nossos comentaristas mais uma vez aqui. Começo por você, Denise Campos de Toledo. O governador acabou se rendendo na sua avaliação? Olha, parece que sim, não é? Porque, em princípio, havia preocupação dele vir com esse discurso por determinação de Bolsonaro, fazendo... que foi o que o Flávio Bolsonaro antecipou. A visita seria ontem, não é? Foi cancelada e a gente sabia que a agenda estava reservada para essa visita, porque ontem ele só teve despachos internos e o governador quase que diariamente tem feito lançamento de moradias, inauguração em várias cidades pelo estado de São Paulo. E agora foi remarcada essa visita para a próxima semana, a conferir o que o governador vai falar na saída dessa visita, mas ele está assumindo exatamente o discurso que Flávio Bolsonaro tinha antecipado, que ele apoia Flávio, que ele é amigo do presidente Bolsonaro, que é agradecido a ele, que a única coisa que Bolsonaro teria pedido para ele seria ser candidato a governador. Isso na primeira vez, quando ele se lançou mesmo como político e pelo estado de São Paulo. Então, é meio que uma rendição. Marcos Pereira é presidente do partido dele, né, de Tarcísio de Freitas, gostaria de vê-lo como candidato e dá a entender que seria uma forma mais tranquila de reunir a direita, de obter mais apoio, e é o que várias pesquisas apontam. Mesmo que Flávio Bolsonaro tenha avançado, ele tem um problema ainda relacionado à rejeição. Então, a ver o que vai acontecer na semana que vem, qual vai ser a declaração do governador. Dora, como você gosta de dizer, estamos em janeiro. O governador ainda está na espreita?
Olha, não sei dizer. Agora, o que eu sei é o seguinte: primeiro, o governador, o recado ele já deu ao não ir na visita depois que o Flávio Bolsonaro tentou pautar. Diz que a visita ele vai ouvir isso e aquilo, ser candidato à reeleição. Aí ele disse: bom, não vou ser pautado, tá certo? E aí, quando ele diz que, em seguida, ele diz, reafirma que é candidato à reeleição, ele, na verdade, retoma a iniciativa da decisão. Ele impede que, de novo, ele ouça isso na semana que vem. Ele não precisa mais ouvir isso. Isso não será uma ordem vinda do Bolsonaro. Ele anunciou que a iniciativa é dele. Então, ele retoma, inclusive, a prerrogativa de mudar de opinião, se as circunstâncias assim aconselharem. Quanto à Câmara, ele também não é do atrito, portanto, ele deu o recado e não considerou que não precisava elevar mais o tom. Gente, o homem é governador de São Paulo, é o maior estado do país, segundo o orçamento da República. Pera lá, isso é poder à beça. E ele conquistou a boa avaliação no exercício do cargo, né? Então, o Bolsonaro indicou, contribuiu, não, fez com que ele fosse eleito, mas o resto do serviço foi feito por Tarcísio. E quanto a esse apoio ao Flávio, achei mega tímido, não excessivamente tímido, mas assim, na medida para não criar atrito. Se a gente lembrar o tom com que o governador de São Paulo assumiu a candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes e comparar ao tom com que ele fala do Flávio, o Flávio é o nome, pronto, então vamos com o Flávio. O Ricardo Nunes, ele pegou no colo, ele fez e aconteceu o que todo mundo viu. É isto que os Bolsonaros, que a família, à exceção da Michele, quer que ele faça com o Flávio. E isto, até agora, o governador Tarcísio de Freitas não fez. Ô Vilela, ele está no tom para mostrar que não, eventualmente, vai cruzar qualquer linha, pelo menos não nesse momento, não é? Exato, ele não pode fazer um movimento no sentido contrário ao ex-presidente, não é inteligente do ponto de vista político, seja lá qual for o caminho que o governador paulista for tomar. Agora, naturalmente, não tenho dúvida que uma vez Tarcísio sendo candidato a governador, Flávio Bolsonaro candidato a presidente, esse apoio, esse engajamento, ele vai ser dado ao longo do contexto eleitoral. Mas ainda é muito cedo para isso. Não existe claramente a definição. Ninguém pode cravar com certeza, com convicção, que o candidato desse segmento político, ou o principal ser candidato desse segmento político, será Flávio Bolsonaro e que Tarcísio não será candidato a presidente. Ainda tem aí alguns movimentos a ser feitos, que podem ser feitos, e Tarcísio não quer antecipar esses movimentos. Nesse sentido, ele busca ganhar um pouco mais de tempo. Em janeiro não vai se resolver nada, mas talvez em fevereiro a gente possa ter uma luz nesse caminho.